É incrível como, nessa última semana, o mercado, especialmente aqueles que apoiaram o governo Lula, vários desembarcando, jogando a toalha, dizendo que realmente esse governo não tem jeito, que abandonaram o fiscal. E foi uma série de sinalizações e concretas do governo, e trapalhadas também, que estão minando cada vez mais a credibilidade, criando ruídos, criando crises políticas. Aí as falas sobre o fiscal do Lula, que está sempre falando. Todo o esforço do governo tem sido no sentido de aumentar a receita, aumentar a arrecadação, tributar mais e nada de corte de gasto. E o Lula reiterando que precisa baixar juros, e agora até foi a fala de hoje, que contribuiu para azedar por completo o mercado, que se baixar a taxa de juros e arrecadar mais, consegue atingir as metas do arcabouço fiscal. Tava demorando. Depois de alguns meses de trégua, o mercado mostrou as garras outra vez. Mesmo com a inflação sob controle, o aumento do emprego e da renda, os juros caindo, a aprovação das novas regras fiscais que substituíram o teto de gastos e o crescimento da economia em 2023, os porta-vozes do mercado retomaram com tudo o terrorismo fiscal em torno de um suposto descontrole das contas públicas. Seguindo o mesmo script usado desde o governo da Dilma, a linha editorial da grande imprensa sobre a política econômica do governo Lula tem amplificado as pressões dos agentes do mercado financeiro para conter os investimentos do governo e garantir, assim, a manutenção da política criminosa do Banco Central Autônomo de juros altos e ganhos fáceis para os especuladores. Aliás, caso você não se lembre, o atual presidente do Banco Central não só foi indicado, como fez campanha para o Jair Bolsonaro em 2022. Tudo ganhou mais peso depois de uma entrevista do Lula, na qual ele questiona os privilégios tributários dos grandes empresários e avisa que não vai fazer ajuste fiscal em cima dos pobres. A resposta veio rápido e coordenada, com especialistas, editoriais, reportagens, pintando um quadro alarmante. Para eles, ou o governo corta despesas ou o país vai quebrar. No centro desse embate está a disputa com o Banco Central pela redução da taxa de juros e a tentativa do mercado de desvincular as aposentadorias do reajuste concedido todos os anos ao salário mínimo e a pressão para acabar com os mínimos constitucionais por investimento em saúde e educação. Além disso, desde a eleição, o Lula tem defendido uma política de retomada dos investimentos que é essencial para o crescimento econômico e a geração de empregos. Foi graças ao investimento direto do Estado que o país cresceu acima das expectativas no ano passado, mesmo com taxas de juros na casa de 10%. Mas o mercado financeiro parece que está empenhado em forçar o presidente a dar um verdadeiro calote eleitoral e abandonar suas promessas de retomada do emprego e aumento da renda dos mais pobres. A bandeira do déficit zero é a mais recente estratégia para inviabilizar o projeto eleito nas urnas em 2022. Ignorando que o governo emite a própria moeda, tem dívida em real e um bom nível de reservas, os economistas ligados ao mercado reproduzem a velha comparação com a economia doméstica, onde você não pode gastar mais do que recebe. E fazem isso com o apoio de gente do próprio governo. Dá para acreditar? E essa narrativa ignora deliberadamente que os números da economia, na sua maioria, estão no azul. Ao exigir cortes drásticos em áreas vitais como saúde, educação e aposentadorias, mesmo depois das duas reformas implementadas no governo Temer e Bolsonaro, Previdência e Trabalhista, o mercado quer manter os seus ganhos fáceis às custas do país. Essa é a batalha do momento. Um confronto entre um governo eleito com um mandato para promover justiça social e um mercado financeiro que se recusa a abrir mão dos seus privilégios. Para analisar a ofensiva contra Lula e o programa eleito pelo povo brasileiro, está começando agora pela TV Fórum e no seu tocador de podcasts favorito, mais uma edição do La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, começamos dando as boas-vindas para a Rebeca Neto, que aqui lidera o nosso quadro Base de Dados. Bem-vinda, Beca. Oi, Juliano. Oi, Indira. Oi, Cauê. Oi, todo mundo que está acompanhando. Hoje, Ju, eu trouxe aqui para o programa, para esse quadro, o verdadeiro hiato entre o delírio do mercado e da imprensa e os dados reais da nossa economia. Boa, gostei disso.
Hoje, substituindo o Richard Nascimento, que está de férias, a gente tem conosco o jornalista e roteirista do La Base Brasil, o Cauê Scarin, que vai hoje tocar o nosso bloco Caiu na Rede. Bem-vindo, Cauê. Oi, Juliano, Beca, Indira, uma honra estar aqui. No Caiu na Rede de hoje, a gente vai dar uma passada nos principais jornais e mostrar que, quando o assunto é economia, os editoriais mais parecem releases institucionais da Faria Lima do que jornalismo de verdade. Boa. Numa semana agitada, mundo afuera, eu dou as boas-vindas aqui para ela, para Indira Maga. Indira, qual vai ser a nossa pauta para hoje? Oi, Juliano, Rebeca, Cauê, no momento em que a gente comemora a vitória contra o PL do estupro, vamos ver como a extrema-direita tem atacado o direito ao aborto em todo o mundo. É isso. Hoje a gente ainda vai entrevistar a economista Juliane Furno, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e assessora especial da presidência do BNDES. Arrancamos agora com mais um La Base Brasil. Vamos nessa. Base de dados, com Rebeca Neto. Bom, gente, então vamos lá. Nas últimas semanas, a gente tem visto uma verdadeira gritaria por parte aí da grande mídia em relação à situação econômica do país. Se você só se orientar pelos editoriais dos grandes jornais, é até capaz de acreditar que o Brasil está enfiado numa crise econômica gravíssima. Mas a ofensiva dos últimos dias só começou mesmo depois da entrevista que o Lula deu à rádio CBN, na terça-feira, no dia 18 de junho. E a gente vai ouvir um trecho. E eu tenho uma divergência profunda e diria até conceitual sobre o que é gasto e o que é investimento. E, de vez em quando, as pessoas jogam a responsabilidade dos gastos nas políticas sociais que você está implantando, que é para resolver a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Ora, o que está acontecendo hoje? As mesmas pessoas que reclamam de que tem gasto exagerado, e nós estamos investigando se tem caso exagerado em alguns programas sociais, se tem abuso, se tem gente que está recebendo e que não deveria estar recebendo, tudo isso está sendo estudado. Mas o que me deixa preocupado é que as mesmas pessoas que falam de que é preciso parar de gastar, são as pessoas que têm 546 bilhões de reais de isenção, desoneração de folha de pagamento, isenção fiscal, ou seja, são os ricos que se apoderam de uma parte do orçamento do país. E eles se queixam daquilo que você está gastando com o povo pobre. É por isso que eu disse que não me venham querer que se faça qualquer ajuste em cima das pessoas mais humildes desse país. É sintomático, né? Que a imprensa tenha se desesperado depois dessa fala. O Lula, na verdade, só revelou o óbvio, o que qualquer economista sério desse país sabe. O principal problema econômico do Brasil não é a quantidade de gasto público, mas sim os mecanismos que promovem desigualdades e tiram recursos do orçamento, como as desonerações ou a estrutura dos impostos que proporcionalmente taxa muito mais os pobres e a classe média do que os ricos. É isso, Juliano. A entrevista do Lula foi feita um pouco antes aí da reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que decide a cada 45 dias sobre a taxa básica de juros do país, que é a Selic. E essa foi a senha para surgir toda sorte de matérias editoriais acusando o presidente de fazer uma pressão sobre o Copom pela redução dos juros. E é bom dizer, o Lula de fato faz uma disputa pública desde o início do seu mandato pela redução da Selic. Inclusive, foi depois de muita pressão que o Banco Central começou, assim, a baixar a taxa no ano passado. E o Lula está certo em fazer isso. Porque a taxa básica de juros de um país é o que baliza boa parte da sua economia, já que é a partir dela que são decididos aí os custos, por exemplo, da obtenção de crédito, tanto para consumo quanto para investimento. Uma taxa básica de juros menor significa que o custo da dívida do país também vai ser menor, seja aí a dívida pública, que é do Estado, ou as nossas, da população. Uma Selic menor também estimula os investidores a colocarem o seu dinheiro em setores que, de fato, movimentam a economia, gerando aí crescimento e emprego. É por isso que, quando a inflação está crescendo, ou existe aí uma expectativa do mercado de que ela possa crescer, o Banco Central, em geral, aumenta a taxa de juros, porque isso trava a economia do país, né? Diminui o crescimento e ajuda aí a segurar a inflação.
Só que quando a questão inflacionária está mais controlada, a taxa de juros tende a cair, o que favorece com que o país volte a crescer, gerar emprego e renda. É óbvio que aqui no Labase ninguém vai defender o descontrole da inflação. Quem mais sofre com a inflação alta é o povo pobre. Só que essa não é a única forma de fazer o controle inflacionário. E, além disso, o dado da inflação ele não pode ser lido sozinho. Ele tem que acompanhar os números de emprego e, principalmente, de aumento de salário. Porque se os salários estiverem crescendo acima da inflação, ela se torna um problema menor. E é por isso que, durante os primeiros governos do Lula, o principal fator responsável pela melhora na condição de vida da população brasileira foi exatamente o aumento real do salário mínimo e não o Bolsa Família, que, claro, também cumpriu um papel importante. Exato, Indira. Foi com a melhoria dos números de emprego que o Brasil conseguiu crescer e distribuir renda, ainda que de uma forma insuficiente, mantendo alguns privilégios. É bom pontuar que o Lula fez isso sem qualquer rompimento aí com as regras econômicas do mercado financeiro. Pelo contrário, ele manteve os mecanismos, como as metas de inflação, o superávit primário e o câmbio flutuante, que são heranças aí da época que o PSDB governava o país. Pois bem, mesmo depois da fala do Lula, o Copom resolveu interromper a sequência de cortes e manteve a taxa básica de juros em altíssimos 10,5%. E a decisão foi unânime. O que quer dizer aí que votaram a favor tanto os diretores indicados por Lula quanto por Bolsonaro. E por mais que o mercado e a mídia só falem da tal pressão inflacionária, o motivo real da manutenção de taxa de juros foi outro, é o dólar, que tem subido muito em relação ao real. E por quê? De março para cá, alguns dos principais itens exportados pelo Brasil, como a soja, o minério de ferro, tiveram fortes baixas nos seus preços, enquanto algumas importações subiram bastante, como, por exemplo, de carros elétricos. Então, isso trouxe uma piora na balança comercial do país, depois de vários meses de resultados positivos. Então, o que isso quer dizer? Que entraram menos dólares do que o esperado no país. Então, somado a isso, as taxas de juros nos Estados Unidos estão altas, também o que faz com que muitos investidores deixem o seu dinheiro por lá. Aí o Banco Central manteve a Selic alta para tentar atrair capital estrangeiro para o país, já que o rendimento dos títulos públicos, o Tesouro Direto, é atrelado à taxa básica de juros. E sabe o que isso não quer dizer? Que a inflação do Brasil está descontrolada ou que a gente está vivendo um período de crise. É óbvio, a gente sabe que não está fácil fechar a conta no fim do mês e que, enfim, viver no Brasil está caro. Mas isso se deve a uma deterioração profunda da condição de vida da nossa população nos últimos anos, tanto por conta da pandemia, quanto pelas políticas do governo Bolsonaro. Cauê, sobre isso a gente tem um vídeo maravilhoso. É um trecho da entrevista do banqueiro Ricardo Lacerda, do BR Partners, ao canal Market Makers. Vamos ouvir. Olha, eu acho que assim, a gente está num momento delicado, eu diria, né? Onde muitos investidores se machucaram nos últimos 2 anos, tanto investidores internacionais quanto investidores locais, em função de questão macroeconômica no Brasil. Agora, a economia não está ruim, né? A economia, se você olhar os indicadores econômicos, eles são, em sua grande maioria, positivos, né? Então, você tem um crescimento econômico positivo, você tem uma inflação que ainda está em baixa, você tem juros declinantes, você tem um fluxo de capital estrangeiro positivo, você tem uma balança comercial extremamente positiva. Então, a saúde da economia como um todo, eu acho que está boa, né? E o nível de atividade também está razoável. Então, isso é o lado bom, né? O lado ruim é que eu acho que está muito aquém daquilo que a gente poderia estar, né? Bom, o mais engraçado é que o título do vídeo é o seguinte: Brasil em crise, o que está acontecendo com a nossa economia? Só que nesse mesmo vídeo, o empresário cita fatores em que fazem os investidores ficarem preocupados com o cenário brasileiro, como os juros altos nos Estados Unidos, o fato de que a população está vivendo mais e se aposentando, o que pressiona o sistema previdenciário, e, abre aspas, os muitos auxílios sociais. Ou seja, o Brasil está bem,
Todos os índices econômicos estão ótimos, mas lá no fundo as pessoas estão com grandes preocupações porque pode ser que o governo resolva gastar dinheiro público com quem mais precisa dele. A beleza dessa fala é que ela elucida quase tudo que a gente quer falar aqui no Labase. Por trás dos vários discursos em defesa da responsabilidade fiscal que você ouve por aí, ou da tentativa do mercado de mostrar suas opiniões como visões técnicas sobre a economia, na verdade, tem uma disputa ferrenha rolando em torno do orçamento público. E esse é o centro do debate. Qual papel o Estado deve ter na economia de um país? É isso, Juliano. Essa ideia de demonização dos investimentos públicos, de necessidade eterna, de corte de gastos e ajuste fiscal, às vezes parece até um consenso, já que quase não existe nenhuma voz dissonante na mídia sobre esse assunto. Mas isso é ainda pior. Segundo uma pesquisa divulgada pela CNN, 52% da população acredita que o governo Lula está aumentando os gastos públicos e os impostos mais do que deveria, especialmente entre as camadas mais pobres da população. Você percebeu o pulo do gato? A pergunta é feita junta, sobre impostos e gastos. A população que paga altos impostos sobre renda e consumo responde que sim, está alto. E parece que o povo brasileiro é contra os investimentos públicos. É aquela coisa, existe a opinião pública e a opinião publicada. Raramente elas coincidem. Pois é, e mesmo que pareça consenso, na verdade essa ideia de ajuste fiscal é uma visão política sobre a economia e não é definitivamente o único caminho possível. Mas tem uma outra fala de gente do mercado que mostra bem o que eles querem de verdade e a gente vai ouvir agora. Eu disse e volto a repetir que eu não descarto a necessidade de um aumento de taxa Selic. Na verdade, eu já teria dado essa paulada. E uma das coisas... reduzir? E ao invés de reduzir, eu acho que a gente não tem condição de reduzir. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Eu acho que a gente precisa ter um ataque preemptivo para evitar qualquer tipo de escalabro com a mudança na presidência do Banco Central. Mostrar para o mercado que o Banco Central é coeso, justo, independente e técnico. Esse que falou agora é o economista Vandic Silveira, ao canal de notícias do mercado financeiro BMC News. E é difícil pensar em algo mais descarado. Ele basicamente disse, sem nenhum pudor, que o Banco Central deveria ter aumentado previamente a taxa de juros, não porque é necessário, mas sim para pressionar o governo sobre a indicação do próximo presidente do órgão. Ou seja, não tem nada de análise técnica aqui. Os juros viraram uma arena de batalha, uma forma do mercado emparedar o governo e, no fundo, impedir que o programa eleito pela população brasileira seja implementado. O nome disso é boicote. E isso, no fundo, é um recado para o Lula. Uma parte da Faria Lima, que no fundo se acha dona do Brasil, trabalha para impor o seu próprio programa. Corte de gastos, contração do investimento público, desregulamentação do trabalho, aumento dos lucros. Quando o Lula, em 2023, comprou a briga contra o mercado financeiro, a opinião pública veio junto com ele e ele venceu. O Banco Central baixou os juros, a economia vem melhorando desde então. Por isso que não dá para esperar a coerência de quem passou quase 4 anos batendo palmas, enquanto o Bolsonaro descumpria todo ano o tão defendido teto de gastos. A disputa já é sobre quem vai vencer as eleições em 26. E o mercado financeiro, a gente sabe, tem um lado nessa disputa. Que a gente tenha o nosso também desde já. Obrigado, Rebeca. Agora a gente vai ao quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede. Bom, a gente começa o nosso segundo quadro pegando o gancho no fim do primeiro. Nessa pancadaria toda em torno da política econômica, teve um fato que ganhou muita repercussão. O jantar que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, promoveu para ninguém mais, ninguém menos que Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central. O converscote aconteceu no dia 10, cerca de uma semana antes da reunião do Copom, e juntou gente do nível de João Dória e Michel Temer, além, claro, de alguns representantes da Faria Lima. Bolsonaro, o responsável por indicar Campos Neto à presidência do BC, foi convidado, mas faltou. O evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, foi feito no mesmo dia em que o Campos Neto ganhou do Tarcísio uma medalha de mérito por sua atuação.
Como não poderia ser diferente, a principal interpretação sobre o jantar é que ele teve uma forte conotação política, indicando que Tarcísio entrou de vez na corrida eleitoral de 2026 e que está indicando para o mercado que o Campos Neto seria o seu ministro da Fazenda. E não surpreende, né, Cauê? O Tarcísio está tentando desenhar para si um campo político mais amplo, mostrando que quer ser representante de toda a direita, do bolsonarismo ao falecido PSDB, da Faria Lima à grande mídia, que já está em plena campanha para tentar pintar o governador de São Paulo como um cara mais moderado, mais estável, ao contrário do seu ex-chefe, o Bolsonaro. No fim das contas, todo esse mimo com o Campos Neto é uma forma do Tarcísio mandar recado para os donos do dinheiro. Enquanto o Lula quer brigar com a política, sobre política econômica, comigo vocês vão ter paz para fazer o que quiserem. Mas o Tarcísio que abra o olho, porque daqui a pouco o candidato vira o Campos Neto. E bom, o Campos Neto às vezes tenta esconder que no fundo é um bolsonarista nato, mas eu quero lembrar que ele ainda fazia parte do grupo de zap dos ministros de Bolsonaro em janeiro de 2023, depois do fim do governo e até da tentativa de golpe, como revelou uma foto da Gabriela Biló na Folha. E foi votar em 2022 de camisa amarela da seleção. Voltando ao tema da disputa sobre a política econômica, vamos dar aquela passada pelos editoriais e já se prepare para um verdadeiro suco de terrorismo fiscal. Começando pela própria Folha de São Paulo, o jornal diz que Lula usa Campos Neto como bode expiatório para erros gerenciais e imposição da realidade que impedem a implementação das promessas eleitorais. E que essa estratégia é arriscada porque a gestão do presidente do banco está chegando ao fim e que a partir do ano que vem os indicados de Lula vão ser maioria no órgão. Ai, Cauê, me desculpa, mas esse medo dos petistas vermelhos cuidando da economia é tão anos 90, meio demodê, né? Fora que a Folha escolheu esquecer que o que mais impede a implementação do programa eleito nas urnas é justamente o novo arcabouço fiscal, que é uma verdadeira âncora para investimentos públicos que a equipe econômica montou, cedendo às pressões do mercado. Verdade, Beca. Para quem não lembra, o arcabouço fiscal foi aprovado em substituição ao teto de gastos e estabelece que os gastos públicos só podem crescer 70% do aumento da arrecadação anual do governo, com uma pequena margem de manobra. Isso pode até parecer uma medida razoável para conter a tal gastança do Estado, mas a verdade é que, em médio prazo, vai diminuir os investimentos em áreas essenciais. Isso acontece porque tem gastos que naturalmente crescem mais, como em previdência, que acompanha o envelhecimento da população e o aumento do salário mínimo, e em saúde e educação, que tem pisos constitucionais atrelados ao crescimento total das receitas. Se esses gastos crescem a 100%, mas o arcabouço limita em 70%, a conta não vai fechar. E o pior é que Haddad e Lula sabiam disso, mas seja por pressão ou por escolha política, decidiram implementar essa regra. A melhor analogia para explicar isso é como se a economia brasileira fosse um carro a 100 km por hora, mas encontra na estrada um outro carro que está a 70 km por hora, que representa o arcabouço fiscal. Das duas, uma. Ou o carro sai da frente, ou seja, ou o país muda as regras fiscais, abandona o arcabouço, ou o carro de trás, que é o ritmo da economia, vai ter que diminuir a sua velocidade para 70. O que, na analogia, representaria acabar com os pisos constitucionais de saúde e educação e com a vinculação da aposentadoria ao salário mínimo. E são exatamente esses dois pontos que estão na boca da Faria Lima e também, obviamente, dos nossos queridos editorialistas da grande mídia. No Globo, o editorial do dia 18, com o título Lula demonstra desorientação na economia, diz isso aqui. Os termos do ajuste ainda não estão claros, mas as prioridades deveriam ser duas. 1. Desvincular das receitas os pisos de gastos em saúde e educação. 2. Desvincular do salário mínimo os benefícios previdenciários. Ao contrário do que dizem os críticos, não se trata de corte ou congelamento, apenas de calibrar o ritmo de crescimento das despesas para que, paulatinamente, caibam no orçamento. Bom, com todo o respeito, essa última frase é uma mentira. Desvincular os pisos de saúde e educação das receitas e a previdência do salário mínimo é, sim, cortar investimentos nessas áreas. Na prática, o editorial do Globo cobra que o governo faça uma escolha de fazer ajuste fiscal em cima de quem mais precisa de investimentos. E como se não houvesse outra opção, né, Indira? É como o próprio Lula disse, os mesmos empresários que cobram corte de gastos
são os que mais se beneficiam de mais de R$500 bilhão em isenções fiscais todos os anos, o que representa 5% do nosso PIB. Fora a reforma tributária, que anda parada no Congresso, que deveria acabar com a injustiça bizarra que é o nosso sistema tributário de pagamento de impostos. Pois é. E para terminar, vamos, claro, ao Estadão. Para variar, o jornal tem bombardeado o governo no tema econômico e no dia 19 publicou um editorial intitulado O Vaudeville de Lula. Caso você, como eu, não saiba o que é vaudeville, se trata de um gênero de teatro cômico que surgiu no século XV, enfim. No texto, o jornal analisa a entrevista do Lula à CBN e diz, abre aspas para o Estadão, logo de saída, Lula repetiu a ladainha, segundo a qual é importante diferenciar gasto de investimento. Disse que se recusa a fazer ajuste fiscal em cima das pessoas mais humildes e não manifestou a intenção de cortar os gastos tributários, mas de cobrar a contrapartida dos empresários e setores beneficiados com desonerações, como a manutenção de empregos. Fecha aspas. Bom, eu não sei você que está nos assistindo, mas para mim, cobrar uma contrapartida dos empresários para ter isenções fiscais bilionárias é, no mínimo, razoável. O Estadão também diz que a entrevista do Lula mostrou como ele não teria, segundo o jornal, nenhuma intenção de fato de fazer corte de gastos. E isso me pega muito. Beira o ridículo a forma como os grandes jornais tratam como verdade absoluta a tese do Estado mínimo. Quantas vezes a gente já não ouviu que tal fala mexeu com o humor do mercado? Ou que o governo deveria fazer uma determinada proposta para acalmar o mercado? Bom, de um lado eu fico pensando que os traders do Brasil estão precisando de uma aspirina, de repente uma sessão de meditação, uma ida à praia para pegar um sol. Do outro, bate um cansaço enorme de ainda precisar dizer, em 2024, que a função do Estado não é seguir o que mandam os rentistas da Faria Lima, e sim fazer política para melhorar a vida da população do país. Cauê, lutar por uma economia que considere as necessidades do povo antes das demais prioridades é uma tarefa inglória nesse país, meu irmão. Por isso é tão importante ter vozes plurais, inclusive na comunicação, como é o caso aqui do nosso glorioso La Base Brasil. Obrigado, Cauê. Agora a gente vai para o nosso quadro Mundo Afuera. Mundo Afuera, com Indira Maga. Criança não é mãe. Essa foi a frase que ecoou nas ruas do Brasil nas últimas semanas, nas mobilizações organizadas pelos movimentos feministas do país para combater o PL 1904, que ficou conhecido como PL do estupro ou PL da gravidez infantil. Antes de passar para a análise internacional, é muito importante enfatizar a conquista histórica das mulheres brasileiras que ocasionou o adiamento da votação do projeto. Isso foi possível com um trabalho muito bem articulado dos movimentos das mulheres nas redes, nas ruas e na pressão no Congresso Nacional. Arthur Lira entendeu bem o recado e, depois de ter até aprovado o regime de urgência para a votação do projeto, recuou. Indira, me permite aí contextualizar bem rapidinho, caso você que nos acompanha aí não tenha visto os detalhes. O PL 1904 equipara o aborto após 22 semanas de gravidez a homicídio, mesmo em caso de estupro de menores de idade. Sim, é isso que você ouviu. Na prática, isso significa que mulheres poderiam pegar até 20 anos de prisão, uma pena mais severa do que a aplicada para estupradores, por exemplo. Pois é, Rebeca, é absurdo e, por isso, é fundamental o reconhecimento, o trabalho das mulheres que deram visibilidade a esse projeto nefasto. A verdade é que esse tipo de projeto não é novidade. As vidas e os corpos das mulheres são constantemente alvo de aproveitadores que nos usam para pautas moralistas e para ganhar palanque eleitoral. Infelizmente, não é só por aqui. Para começar nosso giro, vou trazer um panorama geral da situação do direito ao aborto no mundo. Atualmente, o procedimento é regulado em 77 países. Há também 12 que permite realizar o aborto dependendo de certos aspectos sociais ou econômicos. Em outros 47 países, é permitido apenas para proteger a saúde da gestante. Em 43, só é permitido quando há risco de morte. E em 22 países, o aborto é completamente proibido, mesmo em caso de risco de morte das mulheres.
As leis mais severas estão principalmente em nações em desenvolvimento, localizadas na Ásia, África e América Latina. Na maior parte da Europa, o aborto é totalmente permitido até os 3 meses de gravidez. Na Dinamarca e na Suécia, por exemplo, as mulheres podem realizar o aborto sem necessidade de apresentar qualquer motivo. Já no Reino Unido, o procedimento é permitido quando houver algum risco ou se a mulher não tiver condições financeiras e psicológicas para criar uma criança. Além disso, o aborto por lá é oferecido na rede pública de saúde, sem custo e com acompanhamento psicológico. Indira, são exemplos de políticas seguras e que consideram primordialmente a vida e a saúde da mulher. Embora, como você disse agora há pouco, os direitos reprodutivos nunca estão plenamente garantidos. E, de fato, a gente não pode baixar a guarda. A gente ainda está bem longe de uma realidade que nos garanta o direito à escolha sobre os nossos próprios corpos. E é claro que o avanço da extrema-direita acentua essa crise, transformando aí as discussões num verdadeiro campo de batalha. Esses grupos afirmam que a autonomia reprodutiva ameaça a ordem natural, a moralidade, as relações entre homens e mulheres, a família tradicional. E é óbvio, o principal argumento dessa gente, quando se entra numa discussão sobre aborto e educação sexual, é dizer que eles estão protegendo as crianças. Rebeca, sobra apelo e falta coragem para enfrentar o tema do aborto. Os conservadores abusam do discurso pró-vida que coloca em oposição família e o direito. E é mesmo um fenômeno global. Após o último encontro do G7, realizado nesse mês de junho, a declaração final omitiu o termo aborto e substituiu por direitos sexuais e reprodutivos. No comunicado, o grupo reafirmava o compromisso de promover esses direitos para todos, melhorando também saúde materna, neonatal, infantil e adolescente, especialmente para os mais vulneráveis. A agência Reuters apurou que a remoção foi um pedido expresso da Itália por meio da primeira-ministra de extrema-direita, Giorgia Meloni. No ano passado, a declaração incluía diretamente a abordagem do acesso ao aborto seguro e legal. Indira, a exclusão do termo não é um mero detalhe semântico, não. É, mais uma vez, uma escolha política, é uma forma de mandar um recado. Sim, como exemplo disso, Rebeca, a gente pode citar o caso norte-americano. Nos Estados Unidos, o aborto se tornou um tema central na disputa eleitoral entre Donald Trump e Joe Biden, 2 anos depois da Suprema Corte revogar o direito constitucional ao procedimento. A Fox News, inclusive, divulgou uma pesquisa que aponta que, para praticamente metade da população, o tema do aborto é considerado extremamente importante na decisão entre os presidenciáveis. E, diante desse apelo, o próprio Trump, que nomeou os juízes responsáveis pela decisão da justiça, tem mantido uma postura bem ambígua sobre o assunto. Isso porque os grupos pró-aborto têm aumentado as suas doações eleitorais para tentar proteger os direitos reprodutivos. E, desde a reversão na Suprema Corte, as doações a favor do direito ao aborto somaram mais de 3 milhões de dólares, contrastando com 270 mil dólares dos grupos anti-aborto. Os dados são da Open Secret, que monitora dinheiro na política. Na prática, esse apoio financeiro tende a beneficiar os candidatos democratas, incluindo o próprio presidente Biden, que tornou a proteção aos direitos ao aborto uma parte central da sua campanha de reeleição. Indira, e nesses 2 anos, desde que o país aí suprimiu o direito na Constituição, o número de pessoas que passaram a se manifestar a favor do aborto só aumentou, especialmente entre as pessoas negras, mulheres e pessoas aí entre 18 e 29 anos. E nesse campo das mulheres, não abarca só as democratas, não. Cada vez mais republicanas têm aí se manifestado para dizer que a oposição do seu partido ao aborto seria muito extrema.
Esse é um indicativo bem importante, Rebeca, porque expandir a discussão dos direitos reprodutivos, inclusive com pessoas com visões mais conservadoras da sociedade, é fundamental nessa luta. Mas falando de outros países em que a discussão está quente, a gente tem o exemplo da Espanha. Na semana passada, o Tribunal Constitucional Espanhol validou uma reforma legal de 2023 que permite que menores de 16 e 17 anos abortem sem a autorização dos pais. A permissão compunha a nova lei do aborto, aprovada no ano passado. Mas o ponto foi claro, questionado pelo Vox, o partido da extrema-direita do país. Eles alegavam que a medida feria vários direitos constitucionais, incluindo os de liberdade e pluralidade. Felizmente, a Corte rejeitou a medida por 7 votos a 4. E ainda falando na Europa, Indira, agora em março a gente viu uma vitória bem importante para as mulheres lá na França, que se tornou aí o primeiro país a proteger o aborto na sua Constituição. A prática já era descriminalizada no país há 50 anos. Só que depois dos retrocessos, especialmente aí nos Estados Unidos, as feministas intensificaram aí a pressão para que o presidente Macron cumprisse o que ele tinha prometido na campanha e resguardasse o aborto. A reforma constitucional foi aprovada por 780 votos a favor e apenas 72 contra, durante um congresso extraordinário lá no Palácio de Versalhes. Uma belíssima vitória das feministas francesas que se anteciparam ao previsto avanço da extrema-direita no país. E trazendo para o debate aqui para a América do Sul, na Argentina, o direito ao aborto também está na mira da extrema-direita, ainda mais no governo de Javier Milei. Mesmo que o direito esteja garantido em lei desde 2020, o presidente suspendeu a compra de 2 medicamentos essenciais para o procedimento seguro. Em algumas cidades, como São Miguel, gestantes que buscam abortos legais enfrentam verdadeiras campanhas de desinformação e assédio. Um dos idealizadores dessas campanhas é o político Pablo de la Torre, que pertence ao grupo conservador católico Opus Dei. Ele quer expandir para todo o país essa tática de constrangimento e de perseguição às mulheres, especialmente as de classes mais vulneráveis. Meu Deus do céu. E a gente sabe que o direito ao aborto é um tema controverso na sociedade, que não é fácil de ser debatido. Só que a ciência mostra que legalizar o aborto reduz a morte das mulheres. E a Argentina é um exemplo disso. Segundo a reportagem da agência pública, as estatísticas oficiais mostram que as mortes de mulheres em função de abortos foram reduzidas em mais de 50% entre 2018, quando a prática ainda era proibida, e 2022. A gente está aqui soltando números, só que vale reforçar que a gente está falando de vida. A nossa defesa aqui no Labase do aborto legal e seguro é justamente para tentar proporcionar às mulheres condições dignas. É garantir política pública para que amplie o sistema de saúde, para que se tenha oferta de acompanhamento psicológico, de planejamento e de todos os encaminhamentos necessários. E para que isso aconteça, o primeiro passo é descriminalizar. Para finalizar com mais um bom exemplo, eu cito o caso do México. A Suprema Corte descriminalizou o aborto em todo o país, ordenando que o Congresso derrube os impedimentos que existiam desde 1931. Em 2021, outra decisão já tinha aberto espaço para que os estados legalizassem o aborto, com a cidade do México sendo a primeira jurisdição a descriminalizar a prática há 15 anos. Mas agora o direito está garantido em todo o país. E, mais uma vez, a gente destaca, essas vitórias vêm da mobilização de mulheres nessa luta. Ainda que contemos com muitos aliados, ainda somos nós por nós. É isso, Indira e Rebeca. Muito obrigado. Vocês deram uma aula pra gente aqui. E viva a luta das mulheres por autonomia e liberdade. Agora a gente vai para a entrevista da semana com a economista Juliane Furno, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e assessora especial da presidência do BNDES. Labase Entrevista.
Bom, obrigado, Ju, pela tua presença com a gente aqui no Labase Brasil. Eu queria começar te perguntando qual a tua avaliação sobre essa tática do mercado e de boa parte da imprensa brasileira de cobrar do governo responsabilidade fiscal no momento em que o país busca criar as condições para a retomada do investimento produtivo. Obrigada, Juliano, pelo convite, pela possibilidade de conversar sobre esse tema com vocês. É uma tática velha, mas que vem dando resultados, portanto, ela é mantida. É a velha tática de disputar politicamente o governo, né? Independentemente de quem seja o governo eleito, garantir que os interesses da classe dominante, os interesses prioritários do mercado continuam sendo priorizados independentemente de quem ganha as eleições presidenciais. A gente costuma chamar isso de terrorismo econômico, especialmente de terrorismo fiscal. Tentar implantar uma situação de medo generalizado para que as pessoas temam mudanças, inclusive que possam beneficiá-las, com o receio de que qualquer mexida, qualquer desestabilização possa levar a uma situação macroeconômica muito pior do que a situação ruim que, em geral, as pessoas estão vivendo, né? E essa ameaça normalmente se situa em torno da flutuação do dólar ou da Bolsa de Valores, ou seja, dois elementos muito especulativos que um pequeno mesmo conjunto de pessoas que detêm um conjunto de capitais especulativos podem pressionar o governo através da saída desse capital especulativo, movimentando, portanto, o valor do real frente ao dólar. Normalmente, a imprensa demonstra esse valor da saída do dólar do Brasil. Então, se sai dólar do Brasil, o preço da nossa moeda tende a depreciar. Mas esse valor do dólar com relação ao real, normalmente ele é reestabilizado em torno de 6, 7 horas depois. E isso a imprensa não noticia. Então, é um capital especulativo que entra e sai do Brasil. Normalmente não é aquele capital importante para o país, que está alocado em investimento de longo prazo, que gera emprego, que gera arrecadação. Inclusive, ontem aconteceu um movimento de forte depreciação do real frente ao dólar, mas de subida da Bolsa de Valores, né? E esse movimento contraditório não foi explorado. Então, aquilo que é investido no Brasil, normalmente está alocado em empresas brasileiras de capital aberto, né? A Bolsa de Valores se comportou bem com a fala do Lula. E o dólar não, que é esse capital que não tem compromisso com o país. A gente nem deveria estar levando muito em consideração isso, até porque o comportamento da moeda americana, inclusive, tem mais a ver com o cenário externo e com o comportamento da inflação americana do que com o Brasil. Mas, veja, tudo isso é usado para alardear um cenário de crise. E isso tem motivo. O motivo é político, porque o capitalismo e o capital financeiro movimentam seus interesses através da imprensa, através desse tipo de alarde. Faz parte da disputa. Acho que é correto. O importante é a gente desmistificar que isso não é um movimento técnico, né? A fala do Lula não altera o mercado como se o mercado fosse algo neutro, mas sim o mercado como um conjunto de interesses se movimentando e fazendo política. E essa cobertura ostensiva que a imprensa faz sobre as variações no câmbio, especialmente no dólar e na bolsa, é muito simbólica, né? Porque, como você lembrou aqui, pouca gente tem investimentos, seja na moeda americana, seja na bolsa, mas se fala disso todos os dias em todos os telejornais, como se fosse notícia do futebol ou do clima no país, né? Agora, Ju, eu queria te perguntar também quais são os problemas reais que a nossa economia enfrenta hoje, né? Porque também a gente sabe que, apesar dos números, como a gente mostrou aqui ao longo do Labase Brasil no episódio de hoje, eles têm melhorado em comparação com o governo Bolsonaro, seja no que diz respeito ao controle da inflação, crescimento da economia, geração de emprego, aumento da renda. Os números estão, em geral, no azul, né? Mas a nossa economia também tem alguns problemas e tem algumas fragilidades. Eu queria que você comentasse aqui com a nossa audiência que fragilidades e que ameaças são essas a um projeto econômico que possa distribuir renda, gerar melhores condições para o crescimento econômico e para a geração de empregos. Vou começar pelo lado bom. E aí eu vou concordar com o André Esteves. O Brasil está tão de cabeça para baixo que eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Mas esses tempos ele mesmo deu uma chapuletada nos amigos banqueiros dele e disse, gente, vocês estão
se afogando no copo d'água. E eu achei uma expressão interessante. Se vocês estão enfiando o nariz ali no copo d'água e estão se afogando, assim, não precisa, né? Tira o nariz para fora. Porque, assim, do ponto de vista do que reclamam estes empresários, o Brasil está bem. Está bem assim, as empresas estatais estão ali limitadas, né, da sua capacidade de serem instrumentos clássicos de desenvolvimento econômico, então todas estão com uma governança, né, essa palavra que os capitalistas gostam, uma governança adequada, estão sob a égide da lei das estatais, as contas públicas estão aí, a gente está discutindo a possibilidade de ter equilíbrio fiscal, né? Que, assim, levando em consideração que os anos anteriores a gente tinha déficit na ordem de 2,5% do PIB. A gente tem uma inflação convergindo para uma meta absolutamente ousada para a experiência brasileira latino-americana, em torno de 3%, e estamos chegando. A gente tem um mercado de trabalho convergindo aí para o que eles chamam de taxa natural de desemprego, em torno de 7%. A taxa de juros agora se manteve estável, mas vem caindo. Então, sim, para a saúde macroeconômica, eu estou falando assim, de um ponto de vista mais ortodoxo, né? Para as boas práticas macroeconômicas, a gente tem juros, câmbio, política fiscal, mercado de trabalho, né, produtividade, todo ali estabilizado. Mas a gente também tem desafios importantes que vão exigir mais do que a boa gestão macroeconômica estabilizada, né, nos parâmetros que, vejam, são herdados do próprio neoliberalismo. É que os neoliberais que não conseguiram gerir muito bem os princípios que eles mesmos estabeleceram. E aí vou tentar ser sucinta. Nós, brasileiros, latino-americanos, estamos vindo de uma trajetória de desindustrialização, né, de perda de elos importantes das cadeias produtivas, perda de valor agregado, portanto, perda de setores médios. A gente está vindo numa trajetória de uma sociedade polarizada, de poucas pessoas com empregos muito valorizados, alta renda, e muitas pessoas vinculadas a uma economia que gera emprego na base da pirâmide social. Então, é diferente da ditadura militar, que crescia concentrando renda. Os governos petistas crescem distribuindo renda, porque a base que mobiliza a economia são serviços, comércio, mas isso tem um limite, que é o limite de uma economia que não gera oportunidades e empregos típicos de uma classe média. Só que, por outro lado, as nossas políticas públicas e educacionais são boas. Elas inserem os jovens nas universidades e criam uma tensão insolúvel, que nós somos, né, e eu e tu, Juliano, somos, né, as primeiras gerações que entraram nas universidades, das nossas famílias, e a gente tem o desejo de realizar a nossa profissão. E o mercado de trabalho não nos dá essa oportunidade, porque quem mobiliza a economia brasileira são os serviços de baixo valor adicionado, o comércio, em geral, popular, e o agronegócio, que é pouco intensivo em geração de renda e trabalho. Então, a indústria e os serviços que a indústria demanda, que são os empregos, né, típicos de maior salário, maior formalidade e profissionais qualificados, não existe mais no Brasil. E isso gera uma tensão social importante. E a modificação para uma economia que concretiza as aspirações populares, né, de uma juventude que quer viver melhor, que acessou as universidades, vai demandar mudanças radicais que só o Estado pode concretizar. É o Estado que é capaz de tomar risco, criar inovação, reindustrializar o país, fazer investimentos à frente da demanda. E, para isso, as amarras fiscais que hoje tem prioritariamente sobre o investimento, que é aquilo que não está amarrado constitucionalmente, são imensas, em função do arcabouço fiscal, em função da política monetária, porque o investimento envolve crédito, e o custo do crédito é muito caro no Brasil, e envolve radicalizar politicamente em relação a retomar a importância das empresas estatais e o papel do Estado. Eu acho que nisso
a gente está constrangido só por um lado, que é o lado do mercado. A gente precisa criar força social na sociedade para constranger o mercado e criar espaço para que o governo Lula sinta que tem retaguarda na sociedade, inclusive em boa medida crítica, para que ele possa avançar. E eu temo que a gente está perdendo protagonismo, está acuado e estamos deixando a história passar. Uhum. Muito bom, Ju. É bom porque você também reforça um argumento que a gente apresentou no Labase hoje, que é justamente a importância que foi a disputa pública que o presidente Lula, sua base de apoio, fez em relação ao início da derrubada da taxa de juros no ano passado, que foi importante envolver a sociedade brasileira. Chegou ao final dessa disputa com 80% nas pesquisas apoiando a decisão de redução da taxa de juros e apoiando as reivindicações do próprio presidente Lula nesse sentido. Para a gente terminar, Ju, está se falando muito nesse momento agora sobre a possibilidade de que a transição energética, a transição ecológica possam ser uma oportunidade para o Brasil também modernizar, vamos dizer assim, a sua base produtiva, se inserir de forma mais autônoma, soberana, em novas cadeias produtivas que estão se desenvolvendo o mundo afora. Eu sei que o BNDES tem já um setor que está olhando para essas oportunidades. Eu queria que você falasse para a gente rapidamente como que essas mudanças que estão em curso no mundo podem ser aproveitadas pelo Brasil para que a gente, já diante das dificuldades de trilhar aquele caminho historicamente pensado pelos desenvolvimentistas para se inserir de forma soberana numa divisão internacional do trabalho, na qual o Brasil possa garantir geração de emprego, renda e crescimento econômico de forma consistente, e a gente possa fazer isso, então, sob novas bases produtivas, também ajudando a salvar o planeta, né? Acho que você já falou tudo. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que aproveitar a oportunidade de ser vanguarda nesse tema, porque o Brasil ele tem todas as condições produtivas para liderar a transição energética e ecológica de forma geral, né? Ele tem reservatórios, que hoje é a grande demanda, principalmente de energia, né? A capacidade de estocar energia e fazer com que haja a possibilidade das energias renováveis variáveis entrarem na corrente contínua energética. Você precisa estocar, né? O que a Dilma dizia, estocar vento, estocar água, né? Não depender do regime de sol e de vento. A gente tem a maior biodiversidade do planeta, a gente tem grandes empresas estatais com capacidade produtiva de recursos humanos que podem liderar esse processo a partir da racionalidade que não visa o lucro imediato, mas que visa o bem-estar geral, que é a Eletrobras, né, com capacidade de retomar, porque o Estado é o principal acionista de capital, pode voltar a ser o principal acionista também das decisões políticas da Eletrobras. Tem a Petrobras, a gente tem uma grande diversidade de recursos naturais, né, além da biodiversidade, que pode liderar esse processo, e a gente tem exatamente uma demanda politizada pelo presidente Lula, encampada pelas empresas estatais, especialmente o BNDES, de reindustrializar esse país e reindustrializar, vamos dizer, pagando a nossa dívida histórica do nosso desenvolvimentismo industrialista da década de 40, 50 e 60, que foi divorciado das demandas populares. Por isso, inclusive, a nova política industrial, ela é tão acertada no seu desenho, porque ela não prioriza mais setores, né? O fim dela são missões sociais. Então, a missão 1, por exemplo, é garantir a soberania alimentar, né? E para isso, vamos ter que desenvolver cadeias agroalimentares. Então, a finalidade é o bem-estar geral, a finalidade é a universalização do SUS, a finalidade é a soberania econômica, a indústria é o meio. E a gente tem esse gargalo, como eu falei, na geração de empregos qualificados e que desenvolvam o potencial científico e tecnológico que, especialmente os jovens universitários, têm muito a contribuir. Hoje a gente vive ou uma fuga de cérebros, ou muitos engenheiros, né, profissionais qualificados, dirigindo Uber, que é um pouco o que o mercado de trabalho oferta. Então, tem uma demanda interna de geração de emprego, uma demanda interna e externa de alargamento da soberania econômica e política através da retomada da industrialização, e
temos uma demanda planetária, societária e de vida, que é a necessidade de seguir vivos no planeta, o que vai demandar um compromisso, de fato, com a transição ecológica. E, para finalizar, a gente tem as melhores condições também, de fato, porque no Brasil, a questão energética industrial é o quarto elemento que mais contribui para a geração de gases de efeito estufa. Então, a Europa vai ter muito mais dificuldades para fazer a transição energética, porque isso vai envolver a mudança num estilo de vida, né, que envolve o uso de transporte individual e que envolve principalmente aquecimento dos lares. O Brasil é mais fácil nos posicionar melhor nesse debate, ser vanguarda em termos de apresentação de resultados, porque o nosso principal motivo, né, que nos faz ser poluidor no planeta é queimadas. Em segundo lugar, é mau manejo do uso dos solos, e só em terceiro e quarto lugar vai ser a questão energética. Então, é facilmente resolvível. A gente precisa mudar a lógica e a prioridade do agronegócio, mudar o desmatamento, proibir e fiscalizar as queimadas, e só por essas ações que não envolvem mudança no estilo de vida, nem impacto no crescimento, pelo contrário, a gente consegue ter uma posição alargada. Então, é a primeira vez que a gente pode liderar um processo de revolução industrial energética sem ocupar um lugar tradicional na divisão internacional do trabalho. Obviamente, isso vai exigir enfrentar interesses geopolíticos importantes, portanto, não é possível, ou não é suficiente nos limitar a uma política industrial bem desenhada, mas precisamos ter apoio popular para que essa proposta enfrente interesses muito intensos do lado de fora das nossas fronteiras, né? Mas eu acho que vale a pena enfrentar esse desafio, porque ele tende, aí sim, a gerar frutos estruturantes e que podem mudar radicalmente a nossa estrutura interna e social também, que eu acho que é o grande limite para que o Brasil se desenvolva. Muito bom. Interesses que vão ter que ser enfrentados fora, mas também dentro do Brasil. A gente sabe que tem muita gente resistindo a desenvolver esse projeto. Juliane Furno, professora, economista e assessora especial do BNDES. Para quem não sabe, também uma educadora popular que usa a internet, as redes sociais, para discutir esses e outros temas. Uma verdadeira professora. Obrigado, Juliane, pela tua participação com a gente aqui no Labase. Obrigada, Juliana. Até uma próxima. Bom, gente, esse foi o Labase Brasil. No roteiro e pesquisa, Cauê Scarim, Jana Maurer e Fernando Buzian. A direção de produção é do Cláudio Zamboni. Na direção de arte, Switcher, Luciano Perobelli. Na produção, a Suzy Domingues. Na assistência de direção, Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo. Na operação de áudio, Raul Freza. A masterização e a mixagem é do Luciano Melo. Labase é gravado nos estúdios Flix, em São Paulo. Segue a gente no @Labase Brasil em todas as redes sociais. Muito obrigado e até semana que vem.